Deus, e depois acrescentou dizendo: segue-me. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras desse santo evangelho perdoem todos os nossos pecados e nos conduzam à vida eterna. Amém. Sentados um pouquinho. Como é tão bonito celebrarmos um domingo complexo, diria eu. É um domingo no qual celebramos o terceiro domingo da Páscoa, ou seja, cada domingo é Páscoa, na verdade. Celebramos os mistérios da nossa fé. Ainda estamos nesse clima festivo da ressurreição do Senhor, mas coincide com a festa de São José Operário, protetor de todos os trabalhadores. Coincide também com esse início do mês mariano. Por isso digo, é um domingo complexo, um domingo cheio de vida. Por isso, então, ao longo dessa nossa Santa Missa, pediremos a Deus as suas graças, todas aquelas graças que nós precisamos na fé, cada um segundo as suas necessidades, claro, mas contando com a intercessão completa desse casal. Maria Santíssima, nossa advogada de sempre, e seu esposo José, sob o título de operário. Se nós olharmos para a liturgia toda de hoje, ela nos colocará numa dinâmica maravilhosa. Pedro, em diálogo com Jesus, o diálogo de Pedro com Jesus nos colocará na dinâmica de pastor e missão. Inicia esse evangelho nos colocando novamente numa aparição. Alguém poderá se perguntar: para que tantas aparições? Desde o dia da Páscoa, nós vimos que Jesus apareceu às mulheres. Foram as primeiras a testemunhar a ressurreição de Jesus. Depois Jesus apareceu para os 2 discípulos de Emaús, aqueles 2 que estavam no caminho desanimados por tudo aquilo que tinha acompanhado o drama da morte. Estavam todos decepcionados e perderam completamente a fé e estavam voltando para suas casas. E durante a viagem, Jesus apareceu no meio deles e disse: meninos, o que houve? Eles disseram: mas você é o único aqui que não sabe o que aconteceu. Mataram o nosso mestre. Depois continuaram, ele tentando, conversando com eles, e no final, eles o reconheceram ao partir o pão. Depois vimos uma outra aparição. Jesus, do nada, encontrou seus discípulos nos cenáculos, todos fechadinhos dentro, comendo. Mas ele surgiu no meio deles e desejou a paz. A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Ou seja, vos envio no Espírito. E hoje, mais uma aparição. Desta vez, na beira do mar. Para que tantas aparições? Precisava mesmo? Precisava sim. Um só e único será o motivo maior dessas aparições. Qual é? Jesus aparece essas tantas vezes e nós veremos que continuará aparecendo até Pentecostes. Ele continuará fazendo questão de aparecer no meio dos discípulos por um único motivo: é para fortalecer a fé dos seus discípulos, é para tornar esta fé dos discípulos cada vez mais forte, porque foi abalada. O drama da morte de Jesus, o cenário todo de Sexta-feira Santa, acabou com a fé dos discípulos. Ficaram todos decepcionados. Não queria mais nada, porque em Jesus tinha toda a confiança deles.
Eles tinham Jesus como poderoso, aquele que ninguém podia mexer. De repente, humilhado, condenado, morto, enterrado, acabou com eles. Por isso então Jesus, nessas aparições, ele tenta renovar e fortalecer aquilo que eles perderam no drama da morte, na Sexta-feira Santa. Por isso, a um certo momento, ele mesmo, percebendo que eles estavam assim, resistentes, ele chegou a dizer nessas aparições: meninos, sou eu, vedes, sou eu mesmo, olha as minhas mãos, olha o meu lado, sou eu. Ele faz questão de aparecer várias vezes para mostrar a esses discípulos o quanto é aquele que se sujou no alto da cruz com o sangue derramado, que agora é o ressuscitado. É aquele que passou pelo drama da morte, aquele que passou pelo desespero, aquele que gritou: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. É aquele que agora é o ressuscitado. Não é uma magia, que um morreu e o outro é que ressuscitou, não. É o mesmo que estava sujo de sangue, que agora vive para sempre. Esse é o motivo pelo qual nós veremos as tantas aparições de Jesus. Essa aparição de hoje, Jesus está na beira-mar, olhando para os meninos, remando. É tão lindo que nós encontraremos nesse evangelho 3 etapas. A primeira etapa é que os discípulos, Pedro e colegas, estão pescando. Nós ouvimos Pedro dizendo, depois de praticamente ver que, acabou, mataram o mestre, não tem mais nada para fazer, Pedro se levantou e disse: olha, eu vou pescar. E os outros disseram: também vamos contigo. Ou seja, já que não tinha mais o mestre, eles decidiram voltar para o trabalho antigo deles, que era de pescar peixes. E olha que o mestre estava preparando eles para ser pescadores de homens, mas morreu, então vamos voltar para o passado. Eles foram pescar à noite, de madrugada, sozinhos, no mar revolto, cheio de ondas, não conseguiram nada. Preste bem atenção, a noite é a hora maravilhosa para a pesca. Fora, tentaram várias vezes, noite toda, não conseguiram nada. Segunda etapa do Evangelho. Diz o Evangelho que ao amanhecer, à luz do dia, à luz do dia, de repente um homem estava de pé na beira do mar, olhando para os meninos que voltavam decepcionados, não tinha conseguido nada. À luz do dia, já entra esse aqui. Ele olha para eles e pergunta: moços, tendes alguma coisa para comer? Eles disseram sinceramente: não conseguiram nada mesmo. Aí então, o homem, que até então ele é um homem esquisito, o que apareceu, que dá ordem neles: meninos, então, já que não tem nada, jogue a vossa rede no outro lado, que lá apanhareis. Esses meninos têm sorte porque eles podiam bem dizer: quem é você dando ordem a nós? Passamos a noite inteira na hora boa de pescar, agora vem dando ordem a nós, à luz do dia, aí é que não vamos conseguir nada mesmo, cala a boca. Podia bem dizer isso, mas é tão esquisito que eles obedeceram. Um homem esquisito deu ordem e eles obedeceram, lançaram a rede do outro lado. E aí sim veio a abundância da pesca. Aí é que entra a primeira leitura de hoje, quando diz os Atos dos Apóstolos: antes de obedecer aos homens desse mundo, faça de tudo para obedecer a Deus. É lindo, linda essa passagem. Antes obedeçam a Deus do que os homens. Nós temos aqui muitos espaços vazios hoje, por quê?
Algumas criaturas nossas hoje decidiram obedecer aos homens e deixaram Deus ao escanteio. Sabe por quê? Porque tem jogo de Flamengo, começou às 6 horas da tarde. O jogo de Flamengo começou às 6 da tarde. Aí mato o meu domingo, assisto o jogo. Obedeceram aos homens, deixaram Deus ao lado. Uma vida dessa é o que vamos ver agora. Não frutifica. Uma vida que obedece aos homens ao invés de Deus é uma vida seca, estéril. Diz o Evangelho que Pedro e colegas, no exato momento em que esse homem dá ordem e eles obedecem, acontece milagre. Esse homem esquisito que estava à beira do mar deu ordem: moços, jogue a rede de vocês do outro lado e lá apanhareis. Eles obedeceram com a boca calada e de lá em diante trouxeram peixes, grande quantidade. Qual é a lição maior que está nisso tudo? É o seguinte, é o que a igreja sempre nos ensinou e sempre ensinará. Qualquer pesca que nós desejamos fazer na nossa vida, sempre vai ser preciso duas coisas: Cristo e a nossa colaboração. Cristo é a nossa colaboração. E ainda tem que entrar em jogo a nossa obediência. Ou seja, nós precisamos deixar que Cristo, esse homem esquisito que sempre está na beira da nossa vida, olhando para nós, cuidando de nós, sempre precisamos deixar que Ele tome condução da nossa vida, das nossas tarefas, dos nossos trabalhos, para que frutifique. Porque se nós olharmos para a primeira realidade, onde estavam sozinhos, à noite, numa hora boa de pescar, mas não conseguiram nada, se depararam com ondas, ventos contrários, não conseguiram nada porque estavam sozinhos. Portanto, sem Cristo na nossa vida, nas nossas tarefas, nos nossos trabalhos, nada conseguiremos. Na segunda realidade, com Cristo, quando obedecemos às ordens dEle, quando deixamos que Ele tome o comando da nossa vida, das nossas tarefas, dos nossos trabalhos, a nossa vida fica repleta de bênçãos. A nossa vida fica cheia de frutos de qualidade. A nossa vida fica toda ela rosa, quando Ele toma o comando da nossa vida. Quando Ele dá ordens e nós obedecemos. Por isso, se nós voltarmos, aqui estamos no capítulo 21 de João. Se voltarmos no capítulo 6, é quando Jesus vai vendo os discípulos remando, quase que se afogando, tentando, e Ele lá olhando para eles, e de repente veio andando sobre as águas para acalmar a tempestade e resgatar os seus discípulos. É assim que é Jesus na nossa vida. Quantas e quantas das vezes nós passamos por tempestades? Gente, existem tantas coisas na nossa vida que nos deve levar a deixar de lado um pouco as nossas seguranças e assumir os riscos da nossa vida. Tem tantas coisas que são parecidas com o mar revolto. Olhemos para nós, situações de saúde na nossa vida. É um mar revolto. Situações financeiras na nossa vida. É um mar cheio de tempestade. Um pai de família ou uma mãe de família, desempregado, desempregada, com contas para pagar, com filhos para levar para a escola, sei lá. Isso é mar revolto. Como é que devemos nos comportar
ao longo desse mar revolto da nossa vida, concretamente, na nossa doença, quando passamos por dificuldades financeiras, quando passamos por tantos outros tumultos, qual deve ser a nossa atitude? Abandonar o barco? Desistir? A igreja e Jesus nos dirão: não. Continuem remando. Reme sempre. Por mais difícil que seja a viagem, continuem remando. Por mais que venham ventos contrários, ventos e ventos, remem. Que haja ondas, que haja sei lá o que dentro do mar, continuem remando. Porque um homem esquisito continua estando de pé na beirada do mar, olhando para você quando rema. Há um determinado momento, numa hora que é dele, ele vai dizer: ó, não tenha medo, sou eu. Porque tem hora que a gente está numa onda, numa turbulência, de vez em quando a gente até cai, e depois a gente diz: ué, cadê Jesus na minha vida? Não faça isso não, Ele nunca te deixou sozinho não, está sempre ali, olhando para você, vendo o que você vai fazer. Vai desistir? Vai abandonar o barco? Vai se deixar afogado à toa? Ele está lá olhando para você. Há um determinado momento que não é, infelizmente, a sua hora, mas na dele, ele gritará e dirá: ó, estou aqui, não tenha medo, estou aqui para te salvar. Se por acaso você conhece alguém que está passando por um momento turbulento, seja qual for o momento, são tantas turbulências. Eu tenho visto esse mundo de hoje no qual estamos praticamente num mar, quase que afundando. São notícias, todas elas tristes. O tal de Putin lá, na Rússia, na Ucrânia, sei lá mais o que, por aqui, por lá. São tantos assaltos, é tanta coisa acontecendo. Dá vontade de dizer: gente, estamos vivos ou simplesmente já morremos e estamos apenas pensando, sonhando viver? Porque está uma turbulência maior nesses últimos tempos. É ali que nós devemos crer verdadeiramente naquele que é a razão da nossa vida. Nunca desistir, nunca deixar que a cabeça afunde de vez. Remem, continuem remando, por mais difícil que seja. Alguém nesses, gente, são quase 9 anos de padre que tenho. Me lembro que o dia que fui ordenado, o bispo me falou que foi tão difícil a decisão, mas o seu ministério vai ser sólido. Depois, ao longo desses 9 anos todos, eu tenho visto tantos desafios, tantas coisas acontecendo. E olha lá, parece que estamos no mar, na turbulência. Que por mais que passe por dificuldade, ainda que encontre alguém que te faz o mal, ainda tem que sorrir para a pessoa e abraçá-la. É aí que a igreja nos diz: nunca desista na vida. Aprenda a remar sempre. Rema. Que venham ventos contrários, rema. Turbulência, rema. Ondas, rema. Caso necessário for, rema mais alto do que a onda. Que a um certo momento, Jesus, que sempre estará nos olhando, remando, dirá: filho, não pensa que não estava te protegendo. Eu estava lá, vendo tudo, vendo como ia te comportar. Talvez venha desistir, talvez venha abandonar a luta. Eu estava lá vendo. Agora te concedo a coroa de vitória.
Na doença é a mesma coisa. Em qualquer dificuldade que podemos passar é a mesma coisa. Que seja ela financeira, no casamento, sei lá o que. Tudo, em tudo, precisamos fazer igual os discípulos. Remar, contando com a graça de Deus e dando passos para frente. Confiando na mão poderosa daquele que nos pode retirar do mar sem nos afundar. Esse homem se chama Cristo, que sempre nos ama. Que Maria Santíssima nos acompanhe nesta caminhada árdua, cheia de desafio, cheia de ondas, cheia de turbulência. Porém, um só o temos, que é capaz de nos tirar desse sufoco. Ele nos ama, por isso jamais afundaremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja